Buscador da Verdade, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vanguarda Fraternal. Meu nome é Sérgio Fernandes, estou hoje aqui com vocês para a gente falar sobre um grande épico da literatura tradicional indiana, o Mahabharata. Um épico clássico, fantástico e que tem muito a nos ensinar, né? A gente que procura buscar e descobrir os grandes mistérios da humanidade. Daqui a pouco, depois da vinheta do canal. Falando sobre o Mahabharata, o grande clássico épico indiano. Antes da gente falar do Mahabharata, é importante a gente colocar a seguinte questão. Os orientais, diferente dos ocidentais, eles têm uma noção de que, uma noção diferente da realidade, uma noção de que o celeste ou o divino, né, ou o metafísico tem muito a ver com o físico também. Nesse ponto de vista, ele se aproxima um pouco da noção, por exemplo, que os gregos tinham, de que os deuses teriam atributos humanos e vice-versa, né? Os homens também teriam herdado alguns atributos dos deuses. Então, o clássico Mahabharata, ele é, na verdade, um grande épico que fala dessa aventura dos personagens, né? Que são, na verdade, os personagens que vão formar a civilização, que seria, então, a civilização oriental hindu, tá? E se conta, né, nessa história épica fantástica, né, elementos que vão construir a narrativa das religiões, a narrativa da sociedade, a narrativa do modo de pensar de vida e sobre o universo, e sobre as coisas, sobre tudo que existe no universo do mundo oriental hindu. Nós poderíamos comparar o Mahabharata tranquilamente à Ilíada e a Odisseia de Homero, que narram exatamente a origem, né, do mundo grego, né, ou a origem daquelas primeiras cidades do mundo grego que vão se confrontar ali na famosa Guerra de Troia e toda a aventura do guerreiro Ulisses, né, a epopeia do herói de volta para casa. Então, é um épico como outros clássicos da literatura tradicional, né, de diversos povos, tá? Como a epopeia de Gilgamesh, tá? Enfim, entre outras. Então, o Mahabharata ele tem o seu valor por ser um épico, né, um poema épico, vamos dizer assim, uma narrativa épica, que traz elementos muito importantes para a gente entender os valores da sociedade indiana. Né, os valores que eles dão, por exemplo, a questão da moralidade, a questão da coragem, da justiça, né, os valores que a sociedade defende, né, ou defendia nas suas raízes originais. E isso é fácil para a gente entender depois como é que se estrutura uma sociedade como a sociedade oriental indiana. Tá? E ajuda a entender também outras sociedades do Oriente também, como elas entendem a vida, o universo, né? As concepções que eles têm de mundo. Tá? Então, nesse sentido, é um épico muito importante para qualquer estudioso que queira compreender mais a fundo a realidade, né? E a forma de ser daquela cultura. Tá? Porque chegou até nós, né, desde o século XIX, muitos estudos, né, feitos por ocidentais e até mesmo por alguns orientais que estudaram no Ocidente ou que tiveram uma aculturação ocidental, né, e trouxeram para nós conhecimentos do mundo oriental, tá? Notadamente do mundo hindu. Mas esses conhecimentos que chegaram até nós chegaram deturpados. Né? Algumas formas de interpretar a realidade, né? Se quis, de alguma forma, em alguns casos, interpretar a partir da visão ocidental o mundo oriental, o que é praticamente impossível. Tá? Não dá para você entender o mundo oriental, principalmente o universo indiano, né? do povo indiano, daquelas civilizações, daquelas tradições indianas, né? Que a gente entende assim como tradições, são várias tradições. Você não pode ver pelo olhar ocidental, só pelo olhar do próprio oriental é que você vai entender, tá? Essas narrativas. Eu me lembro muito bem de uma passagem
do livro do Erich von Däniken, onde ele fala exatamente da visão que os orientais têm sobre a questão do mundo metafísico, né? Que a gente poderia falar aqui até no mundo extraterreno ou extraterrestre, né? Então, como o Erich von Däniken colocava, seriam os deuses astronautas? Na visão do indiano, poderiam ser astronautas com certeza, ou seja, seres de outro mundo, né? De outros planos, né? Ou até extraterrestres, né? Como eles narram nas suas aventuras fantásticas, heróis com poderes fantásticos, com armas de guerra sobrenaturais, né? Ou seja, sobre-humanas, metafísicas mesmo, ou seja, que não existem no mundo físico, né? Armas incompreensíveis no mundo físico, mas que existem no mundo metafísico, nessa realidade paralela que os indianos colocam no seu épico. Tá? Então, mesmo sem se saber a origem direta desses escritos, né? São tradições antiguíssimas, né? Milenares, e que mostram essa visão de mundo totalmente diferente do mundo ocidental. Por isso é importante o estudo desse livro e de tantos outros livros das tradições orientais. Aqui não é falar sobre o próprio Mahabharata, mas sim incentivar você que está aí assistindo nosso canal a ler também, né, o Mahabharata e outros escritos das tradições indianas, para ver e você mesmo descobrir quão lindo e quão belo todo esse conjunto, né? Como esse conjunto de obras da literatura clássica indiana, eles trazem de importantes tradições, né, importantes lições nos campos metafísicos, no campo das virtudes morais, sociais, tá? E em outras visões de mundo também, sobre a questão dos valores que se dá, ou a conotação que se dá aos valores sexuais, né, as relações sexuais, a divisão entre sexo, a divisão entre castas sociais, enfim, é um estudo que requer muito aprofundamento, né? Requer também um pré-estudo antes, ou seja, um estudo anterior, de um resumo geral do que seria essas tradições, para que você consiga entender, né, e visualizar o Mahabharata no seu conteúdo mais íntimo, né? Então, nosso objetivo aqui é dar essa luz, né, dar esse engate para que você siga nos estudos aí. É importante falar que existem traduções, boas traduções, né, que a gente não sabe muito bem se são literais, se não são literais, mas são traduções interessantes do Mahabharata, já estão disponíveis aí pela web, né, você pode encontrar facilmente. E também existem vídeos, filmes, né, falando sobre o conteúdo do Mahabharata. Inclusive no próprio YouTube há um vídeo muito interessante falando, contando a história do Mahabharata, um filme de origem indiana, né, que já fica até mais interessante, e ele é legendado para o português, tá? Fácil você acha, que dá uma ilustração bem interessante, já que a gente precisa às vezes da ilustração, né, da coisa, para que fique mais fácil da gente entender. Então, esse conteúdo está disponível, é de fácil acesso, né, e eu recomendo a todos que façam essa leitura, né, do Mahabharata. Com relação ao conteúdo próprio, o Mahabharata é um épico fantástico, porque ele narra a luta aí dos Pandavas, né, e dos Kauravas, ou dos Kauravas, como alguns chamam assim. Na verdade, são dois grupos que faziam parte da mesma família, né, de guerreiros, de heróis, que vão participar desse épico, que na verdade é uma luta entre o bem e o mal, né, uma luta entre os lados positivo e negativo do homem, né, entre o mal e o bem dentro do próprio homem, né, até ele atingir a iluminação. Resumindo, seria isso, né, mas existe muita coisa que envolve as aventuras dentro do Mahabharata, e que cada uma delas, cada passagem delas, inclusive o próprio Bhagavad Gita, né, um texto famoso que chegou a nós aí desde o século XVIII, final do século XVIII, e ganhou muita força no século XX, né, aí volta dos anos 50, 60. O Bhagavad Gita ele é simplesmente uma passagem, né, é a passagem da guerra de Kurukshetra, né, entre os Pandavas e os Kauravas, né, esses dois grupos disputando o reino de Mahabharata, né? Mas cada personagem, cada elemento da história traz uma conotação, traz uma lição, cada frase, cada diálogo que se estabelece entre um grupo e outro traz uma noção da realidade, uma noção do mundo, né? Uma noção do ser humano, da alma humana, tá? E de como ele pode evoluir
e de como ele pode regredir também, né, para outros níveis mais menos elevados, vamos dizer assim. Então, a leitura é muito interessante, muito importante para todo buscador da verdade. Não só para o estudioso das tradições, mas para o buscador da verdade também, porque é uma lição muito grande, né? Uma lição de valores muito importantes para aqueles que buscam descobrir o que existe dentro do ser humano, né? E os nossos níveis também metafísicos, né? O que existe além dessa realidade, né? Essas tradições, elas se coadunam também com as outras tradições, né? O que está escrito no Mahabharata não foge do que está escrito em outras tradições também do hinduísmo, como o jainismo, o próprio budismo, tá? Elas se fundem, né? Ou seja, uma coisa está ligada à outra, tá? Elas são correntes do mesmo elo. Mas o Mahabharata é o épico, ou seja, a aventura inicial, vamos dizer assim, aquela que dá as bases para que você vai ver depois nessas outras tradições dentro do hinduísmo, ok? Então, pessoal, nosso recadinho de hoje era esse, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, essa recomendação que nós fizemos aqui. E o nosso objetivo no canal Vanguarda Fraternal é abrir realmente os caminhos, vamos dizer assim, dar as dicas para que vocês tenham bons estudos, né? E boas ideias, tá? A partir de boas fontes e de bons temas para o estudo. Ok? Aguardamos vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e dê o seu like, dê a sua curtida, se inscreva. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos novos vídeos e das novidades aí que nós vamos ainda ter muitas no nosso canal. Tá ok? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Grande abraço.